Atenção, este episódio lida com temas sensíveis como suicídio. Se você é uma pessoa sensível ou está passando por dificuldades, não hesite em procurar ajuda ou ligar para o Centro de Valorização da Vida no número 188. Você está ouvindo o Canshow, o podcast que transcende a realidade. Alô, Cancãs! Vindo diretamente da sua fibra ótica, começa a 9ª temporada do Canshow com Serial Experiment Lane. E direto da caixa de spam, temos os nossos convidados Lud e Miyuki. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui lembrando, né? Lembrei agora, olha só que responsabilidade da minha parte que estamos em setembro, né? Já quase na segunda metade do mês, falando de um anime que trata sobre temas sensíveis como adolescência e suicídio. E não dei aqui um salve de Setembro Amarelo, né? Então fica aí. Nossa, que vibe bosta, cara! Matuta, eu quero ganhar o 20, porra! Tu quer Caralho, se matar? mano, que merda, Beleza, velho. irmão, não se mate, é chatão. Bora. Mas o valor da consulta comigo é tal, né? Refaz a abertura aí. Deixa eu abrir a janela também. Não, segue tu aí, a minha abertura tá ok, não fui eu que fiz merda. Ai, gente, foi mal. Mas é isso aí, eu sou o Lud, sou psicólogo, psicanalista, estamos aqui nessa reta final da temporada e será que eu vou conseguir virar o placar contra a Miu no Canshow do Bilhão? Fica aí a dúvida. Oi, gente, eu sou a Miu, atual vencedora da segunda temporada do Canshow do Bilhão, né? E agora lutando para continuar com a fivela, o título, a faixa, enfim. Também podcast. Lutando muito, hein? Continue lutando. Nossa, ele está, assim, praticamente coladinho comigo, mas enfim, né, gente? Eu sou podcaster também, sou advogada, faço podcast Natsu Kawaii, que tá nas principais plataformas de podcast, e também no Instagram, no @NSKawaiiPodcast. E depois dessa introdução conturbada, vamos aí para a nossa sinopse. Após o flashback mais intenso que tivemos até então, Len é confrontada com o pedido final do Wired: acabar com a própria vida. Dito isso, então, Miyuki, traga aí as suas impressões do episódio. Lud, você tá de castigo, perdeu aí as primeiras impressões desse episódio. Ele coitado. Bom, gente, realmente licergia total, pelo menos na primeira parte do episódio, né? Até queria citar, assim, só pra ficar aqui a curiosidade, né? Que o roteirista falou sobre as intempéries para conseguir fazer essa sequência, né? De quase 11 minutos conturbada. E, olha, eles se esforçaram. Se esforçaram pra caramba, não foi uma coisa tipo, gente, vou colocar dinheiro no fogo e gastar aqui pra fazer o episódio, né? Eles demoraram umas 34 horas pra fazer essa montagem e ininterruptas, né? Tipo, o produtor e o diretor fazendo a edição. Assim, um dormia, o outro acordava, fazia, o outro dormia, acordava, fazia, em 34 horas pra cumprir o prazo de entrega, né? É por isso que a gente nunca fez um podcast de rewind dos melhores episódios. Isso não parece que dá trabalho, mas dá trabalho. Então. Uhum, totalmente, né? Tomara que surja uma IA pra facilitar isso a vida do Canshow, inclusive, né? Nesse sentido é bom. Primeira coisa, né? Destaca-se o título, né, do episódio, né? Infornografia, né? Que a princípio, né? Parece a soma de information mais pornografia, né? Pornograph. Inclusive, se colocou ali, acho que se você botar no Google, você encontra um artigo da Urban Dictionary falando sobre esse termo, sugerindo que é uma espécie de
abre aspas, né? Uma excitação pseudossexual por meio da aquisição ou busca de dados e informações. Tipo aquela coisa, eu tenho muita informação, você não tem, Mas, segundo o blog do roteirista, não é bem assim. E eu trago dados por parte dele, que é assim, tem 2 significados. O primeiro seria o mais fácil, que é... Ele colocou como Kyoku no Jigoku, ou seja, inferno de lembranças, né? Então, esse infodump aí de partículas, de pedaços dos episódios, assim, meio que parece na mente da Len, meio que um inferno mesmo, né? Porque é uma sobrecarga de dados, né? E o segundo significado, daí é mais técnico e fala sobre os bastidores da formação desse episódio, que na verdade ele foi feito com um software chamado Inferno. Bem sugestivo o nome, que é da Autodesk. E é um software bem antigo, né? Mas ele era top das galáxias na época pra fazer edições tipo pós-produção, assim, de efeitos visuais e até fazer modelos 3D, etc, né? Só que isso era uma impressão, na verdade, do roteirista, e anos mais tarde ele foi informado, no meio de uma palestra pelo colega dele, o diretor, que não foi feito com esse software, na verdade foi feito com outro chamado Halley. E aí ele ficou com aquela cara de trouxa no meio da palestra, mas tudo bem, fica aí o registro. Porra, imagina receber essa informação depois de anos, né? Pois é, mas como ficou o Infernography ali de informação mais pornográfica como a coisa mais destacada, né, que o pessoal fabulou que era o correto, então tudo bem, deixa eu passar assim, né? Ele só falou sobre isso depois de uns 15 anos, então tá tudo bem. Nessa recapitulação, né, ele também tinha a ideia de fazer um episódio quase sem falas, né, ou pelo menos uma parte deles, e de fato ele conseguiu, mas ele não conseguiu exatamente o que ele queria. Depois de um outro projeto ele conseguiu fazer isso, né, segundo o que ele falou. A ordem não é cronológica, né, meio caótica mesmo, o Jazz não ajuda ali no fundo, né, ele cada vez mais se faz destacado durante as cenas, então parece até a impressão que eu tive, pelo menos, né, que o som e o visual pareciam se colidir entre si, sabe, de tão caótico que parecia. É uma coisa interessante que, assim, o Jazz, ele é conhecido pela sua improvisação, mas às vezes, nesse caso aqui, ficou um 8 ou 80, né? Ou você aprecia pela questão técnica, ou você odeia justamente pelo caótico da coisa, né? Aí tem coisas sendo colocadas ali, né? Que são textos que intercalam com as cenas. Por exemplo, você ainda está aqui no mundo real, que o corpo comparado com a hardware é uma coisa inconveniente, né? Dúvida se sou eu mesma, né? Pra provar, eu acho, pra gente que, digamos, aquilo seria uma espécie de representação justamente do que a gente vê já na segunda parte, que é além lá jogada no chão cansada, de um overload, assim, de dados passando pela cabeça dela, mas ao mesmo tempo não é uma coisa, como não é algo lógico, cronológico, né? Eu acho que implica dizer que tá, digamos, contaminado, entre aspas, com a hierarquia que ela passa a dar em função de quanto que ela considera aquilo importante, né? Ou que tenha uma presença grande na cabeça, no coração dela. E até o ponto que a gente chega nas lembranças da Alice, que realmente é a parte que mais importa pra ela e talvez seja o último motivo pra ela continuar neste plano real, né? E também adiciona o personagem que ficou esquecido lá no rolê, que era a Tissa, né? Voltamos com ela com memórias novas inseridas, né? De que ela lembra que uma vez chegou a voltar pra casa com ela e de que viu na Lenda Ward, como se fosse a Lenda Ward com o vestido lá branco, né? A Tissa morrer, e parece que as últimas palavras inaudíveis que tinha no último episódio, não, melhor, no primeiro episódio, também era inaudível naquela época, foram dedicadas a Len. Então ela estava acompanhada e presenciou a situação, né? Estranho, né? Realmente essa situação, e talvez até por uma questão traumática ela tenha deixado de lembrar dessas coisas, não sei. Cara, eu gosto muito de como foi feito um recap muito diferente do que a gente tá zoado a gente vê em anime no geral, né? Não é só um episódio que passa por tudo que aconteceu, ele ainda dá um caráter de mistério e usa isso pra corroborar com uma coisa que eles falam mesmo no anime, que numa daquelas falas que é só texto e voz, né? Que não é suspeito o suficiente pra ser chamado de memória. O que eu entendo disso?
A nossa experiência e entendimento da vida vem através das memórias, e as nossas memórias podem ter falhas, né? O que categoriza as memórias é que elas têm falhas, né? Que a gente nunca vai lembrar tudo de maneira certa. Como a Len essencialmente virou Wikipédia de tanto enfiar informação na cabeça, só que são informações concretas, essa concretude é o que tira um fator humano do erro, sabe? É o que tira esse fator limitante do corpo, né? E eu acho muito engraçado o comentário sobre o corpo, que inclusive o Masami ele comenta depois que você não é um hardware, você é um software. É muito querer quebrar com aquela noção que a gente viu em orgoproxies de corpo sem órgãos. Pega a visão padrão, que é aquele conceito de que um sistema só pode se desenvolver até certo ponto porque os seus órgãos são limitantes. Só que a Len não é um hardware limitado. Ela é um software que utiliza um sistema cada vez maior, né, em constante expansão, para abarcar tudo isso. Por isso que a manifestação do Wired no mundo real parece não ter fim, né? Por isso que a gente tem, inclusive, aquele imagético, quando ela tá vindo aquela aparição da Tissa na rua, e corta pra um cenário que parece meio pós-apocalíptico, mas quando você presta atenção, é quase como se fosse a massa de um cérebro cheio de postes esquisitos de energia e umas torres estranhas. Então, essa é a fusão total de máquina com corpo, né? Mas, na verdade, uma sobreposição de uma da outra. E aí, o título é fenomenal. Eu gostei bastante dessa coisa de ser chamada infornografia, que é esse consumo exagerado, lascivo e, tipo, invasivo da informação, sabe? A tela inicial, ela tem todos os outros títulos dos outros episódios no fundo. Então, é como se fosse essa... E fora de ordem, inclusive, né? Então, é como se os fatos não tivessem alinhados com o que a gente espera, nem nada. Então, representa essa falibilidade e parece que é uma falha no que a Wired está tentando manifestar, que é uma coisa, né, uma Len sem defeitos, mas na verdade ela tem defeitos. E tem um detalhe bem... que assim, eu acho que é bem detalhe mesmo, não sei se chega a ser alguma coisa muito significativa para uma análise mais profunda, esse foi o único episódio em que o início do episódio em si se mescla com a apresentação do título. Não sei se vocês repararam, que enquanto a gente tá vendo as cenas que geralmente compõem a apresentação do título, que é o semáforo abrindo, o cruzamento de Shibuya, os fios no poste, a gente vê a Len se preparando para esse infodump que ela tá prestes a fazer, né? E sobre toda essa questão também da transformação da Len em um software da Wired, eu acho que o anime ele trata bem disso no começo, quando ele vai mostrando como tá a casa da própria Len, né? Como tá aquele ambiente que também serve pra manter esse hardware, entre aspas, que seria o corpo dela, né? Tipo, a geladeira, a comida tá estragando, cheio de louça na pia. Tá fedida essa casa, acumuladores na Discovery, acumuladores. Chama a Maricondo pra casa da Len, pelo amor de Deus. Que ainda aparece, né, umas frases dizendo, mas esse corpo inconveniente ainda está aqui, né? Então, a gente vai migrando para além, começando a compreender aquele recado que a Tisa passa para ela no começo do anime, né? De eu não preciso me manter aqui, né? Eu não preciso estar neste lugar. Antes do infodump começar, inclusive, foca naquela já clássica cena do poste de baixo para cima, né? E os cabos de rede de energia que conectam o poste à rede começam a se soltar. Eu acho que o episódio vai preparando a gente para esse desacoplamento que a Len parece que tá prestes a fazer, mas a gente também vê a própria Len se preparando para esse desacoplamento ao longo do episódio. A gente chega num ponto em que ela tá de novo numa espécie de encruzilhada entre a Tisa e o cara que se mata na boate, coisa que a gente comentou lá no episódio 2, inclusive, sobre esse paralelo entre esses dois personagens, e aí ela faz o fechamento de algo que faltava para ela, que é resolver a situação da Alice antes de realmente, entre aspas, se despedir, né? E aí a gente vê quando a Alice encara a Len, a mesma expressão que a Len via em todas as crianças que tinham ido de Vasco no anime. No caso, indo de portuguesa, considerando o ET, né? No caso, indo de portuguesa. Lud, e você? O que você traz pra gente aí? A Len morreu.
Essa é a minha leitura desse episódio. A Len morreu. Se ela não morreu, ela tá... Esqueceram de enterrar, né? É isso que... tipo, ela só esqueceu de morrer, basicamente, tipo. Mas pra mim, tipo, todo esse plano sequência, né, dessa recapitulação, pra mim é quase como aquele relato de experiência de quase morte, de ver a vida passar diante dos olhos, sabe? Nossa, pode crer, né? Foi basicamente isso, e isso fica mais intenso ainda quando corta pra Len ali meio desfalecida no quarto, aparece o fantasma do Eire, né? Aparece Deus, e depois do diálogo deles, a Len, ela cai no chão. Ela cai, ela fica jogada. E aí vai pra cena dela ali com a Alice, dela falando que conseguiu romper a barreira entre o mundo real e a Wired, que agora ela consegue estar em todos os lugares, agora ela consegue corrigir os erros dela. Quer dizer... Salvo a minha introdução merda, falando sobre Setembro Amarelo e suicídio, acho que esse é um relato muito, muito forte, não vou dizer cultural a respeito do suicídio, mas de uma das diversas manifestações e motivações, entre muitas aspas aqui, né, fazendo essa ressalva aqui com muito cuidado, culturais, de que muitos suicidas, eles se sentem um peso. E a forma de consertar isso, de deixar de ser um estorvo, de deixar de ser um peso, seria através da morte. E um pouco do que eu entendi foi isso. Quando a Len morre, ela consegue finalmente pedir perdão pra Alice por ter sido uma má amiga, por exemplo. E que foi a experiência mais marcante pra ela, porque a gente vê, todo mundo vai embora. Os pais vão embora, a irmã vai embora, a casa fica vazia, a comida tá apodrecendo, mas a Alice tá lá. Ela chega em casa à tarde da noite, não tem ninguém lá pra receber ela, ela senta na mesa de casa e a mãe ignora. Mas ela chega na escola e tem a Alice. Ela vê um cara se matar na frente de todo mundo na balada e tem a Alice. Pô, foi o único vínculo bom que essa menina conseguiu desenvolver. E aí quando ela perde esse vínculo, o que mais que ela tem? É pesado pra caralho, velho. Esse episódio foi muito pesado. E... acho que fica muito essa ilustração, então. E aí teve até uma frase aqui que eu anotei, que aparece em um dos cortes, acho que durante o flashback, que é Alice, love needs you. Né, e o love bem grandão, assim. Então, se a gente for traduzir, a Alice te ama, a Alice precisa de você. E você decepcionou ela, né? É um pouco do que fica ali no interdito. Você decepcionou a Alice. Você fofocou pra escola inteira do relacionamento dela com o professor. Por mais que não tenha sido a Len, né? Tenha sido a outra Len que fez isso, enfim, não, é mais um desses dilemas. O que dá a entender é isso, né? A Len passou aí por esse episódio de desilusão muito forte, onde ela já não tinha nada, quando ela achou que finalmente tinha conseguido alguma coisa, essa coisa foi arrancada dela por um erro que ela mesma cometeu, vamos colocar assim de novo, entre muitas aspas. É pesado, cara. É muito pesado. Eu acho que uma coisa que é muito interessante também, que traz e que vocês falaram agora, foi sobre essa coisa do que o Nate mencionou, foi sobre essa coisa do corpo sem órgãos. E durante o momento de flashback, eles até rememoram uma cena em que a Len briga com a Len da Wired ali, enforcando ela, e ela solta a seguinte frase, como é que é? Por que eu tenho que aguentar o seu calor físico? Eu não vou conseguir escapar de você? Quer dizer, isso é uma clara referência ao corpo, né? Ao corpo mesmo, à existência de um corpo. Você aguentar o calor físico é você aguentar a presença do outro, é você aguentar existir. E o corpo sem órgãos, eu achei até legal que o Nate ele trouxe exatamente essa frase, porque ela é um conceito do Deleuze do Guattari. Num livro que chama... Nunca vou esquecer Ergoproxy, você me paga. De um livro que chama O Anti-Édipo, inclusive, e que basicamente vai falar sobre esse conceito de um corpo sem órgãos, que é um corpo que não precisa ser atravessado pela linguagem, pela sociabilidade, e que basicamente é um corpo que não precisa ser atravessado, então, pelas experiências que nos definem enquanto humanos e que invariavelmente são experiências de sofrimento, que é o que a gente vê além passando o anime inteiro, que eu acho que é a grande discussão do anime, que é o que é um corpo, qual a necessidade de um corpo, né? A gente se conecta, a gente tá em todo lugar, mas a gente precisa de um corpo, a gente precisa de um corpo para poder se conectar, se não tiver um corpo não tem para onde ir, só que isso envolve um sofrimento que é inerente à existência, então... aguentar o calor físico é aguentar o sofrimento, é suportar a presença do outro, é suportar a sua própria existência. E é uma coisa que é muito difícil a gente fazer quando a gente tá sozinho. É uma coisa que é muito difícil a gente fazer quando a gente é abandonado. Que é muito o relato, inclusive, do último episódio, né? Quando a Len vê todo mundo indo embora. O pai dela vai embora e ela descobre que o amor que o pai tinha por ela era um amor quase invejoso. O agente que diz ali que ama ela também não pode ficar ali, tem que ir embora, porque ele tem um trabalho a cumprir, que é matar os cavaleiros, exterminar, enfim, toda essa grande trama que tem por trás de tudo. E é esse amor vaidoso de Deus, que é, você tem que me amar porque eu sou Deus, eu te amo porque você é uma criação minha. Não é eu te amo porque nós temos uma relação aqui e faz sentido pra mim te amar. Além é uma menina que tá abandonada. E no meio disso tudo, o que resta pra ela? O churrascamento? Churrascamento total, cara.
Brutal, tá? Mano, aparece o cara que do tiroteio no final do episódio fala: mano, você sabe o que fazer. E dá a arma na mão dela. Gente, Sim, pelo amor sim. de E a Deus. gente vê o laser da arma apontado pra cara dela. Quer dizer, é muito... E todas as cenas da casa também, eu acho que a casa é um retrato, inclusive, da psique da Len. Né? Se a gente for olhar, é uma casa vazia, é uma casa onde tá tudo apodrecendo, é uma casa onde não tem ninguém além dela, é uma casa onde ela tá sozinha, é uma casa toda branca, sem cor, sem vida. O que tem ali de nutritivo tá apodrecendo, então não tem nem mais uma nutrição no sentido psíquico da coisa, de nutrir relacionamentos, nutrir amor, nutrir afetos. É uma adolescente que tá se alimentando de cup noodles, porque tem 2 potes vazios de cup noodles na pia. Caralho, pode pá. Né? E tomate podre na geladeira. Sabe como é que tá a cabeça dela? Quer dizer, tá completamente vazio. Não tem nada ali. O pouco de energia que ela tinha vai ser investido nisso, que vai ser o ato final do suicídio dela. Pra mim é o que culminou esse episódio, inclusive. Enfim, gente, pesou o clima, mas... Esse é um episódio que merece muitos gatilhos. Muita atenção com gatilhos, cara. Pessoalmente, né, eu tive muitos gatilhos, na verdade, com esse episódio. Eu não sei em relação a vocês, mas eu vou ficar um pouquinho vulnerável aqui, né? Na minha adolescência eu tive pensamentos suicidas e provocou um pouco, assim, lembranças em relação a isso, principalmente com, assim, quando tava solto algumas coisas da recapitulação nos seus próprios contextos de episódio, eu não senti nada. Mas quando foi direcionado nessa recapitulação pra pensar coisas sobre morte, né, aí pesou um pouquinho, sabe? E teve coisas do tipo, de você não ser necessário no mundo real e coisas assim. Eu tinha pensamentos relativos a essa questão de estar no mundo ou não, sabe? De haver necessidade ou não. Em função de ter algumas falas na minha vida sobre ser útil ou não, sabe? Então, pesou muito pra mim. E por isso que eu dou, assim, reforço o alerta de que pode ser um pouquinho coisa de apertar os botões errados com esse episódio. Desculpa, tô emocionando de novo. Mas assim, o que mais me marcou de cena com esses gatilhos foi justamente essa percepção da Len falando com essa dualidade da Tissa e com o boy ali da suicida da Siberia. Eles colocam, né, essa questão de é fácil sair do corpo, é fácil morrer, né? E a outra fala, não é. Inclusive é muito interessante, porque a Tissa tinha momentos de mensagens trocadas com a Len e tal, que tava muito entusiasmada, né, de encontrar o deus da Wired, né? Então, pra que continuar aí, né? Sempre convidando a Len pra sair. E aí, quando a gente vê de fato a Tissa da Wired, ela não tá feliz, ela não tá bem, ela não quer que a Len vá pra lá, né? De alguma forma. E voltar um pouco porque eu ia falando das psicoses também, né? No começo do anime, essa coisa do inconsciente a céu aberto, de não conseguir diferenciar muito o que é realidade do que é fantasia. E a gente pode até interpretar essas mensagens da Tissa como os pensamentos suicidas que a Len já tinha, devido também a todo o contexto dela, né? Que não eram ali manifestados de uma forma muito concreta, mas estavam sempre ali. Quando a Tissa se suicida, enfim, fica isso muito latente, né? E esses pensamentos começam a vir à tona, mas não como pensamentos dela, e sim como algo externo. Então, e-mails que ela recebe de um fantasma. E aí, quando chega nesse ponto final, então a cena dela, de um lado, a Tissa claramente sofrendo e tentando dissuadir ela disso, e do outro lado o cara da Sibéria que dá a arma na mão dela e fala como é fácil morrer, acho que a gente fica de frente também com esse grande conflito que sim, é muito fácil mesmo, né, você acabar com a própria vida, só que ao mesmo tempo não é tão fácil assim, porque tem várias coisas que envolvem e eu vou colocar aqui de novo muitas aspas, tá dizendo isso com todo o respeito do mundo, a decisão de cometer um suicídio. Porque envolve muita dor, não é um processo fácil, né? Eu não vou falar aqui de maneiras, pelo amor de Deus, Deus me livre disso, mas nunca é um alívio. E no fim do dia, a tentativa de acabar com a sua própria vida é, na real, uma tentativa de acabar com o sofrimento. Não é uma vontade de morrer, mas é uma vontade de parar de sofrer. E eu acho que isso fica muito latente com a Len, porque, de novo, a única pessoa que ela tinha que cuidava dela, e isso fica muito forte na cena ali da retrospectiva também,
Porque, se eu não me engano, ela tem essa transição ali, depois o pessoal pode fazer um recap pra dar uma olhada, mas que ela tá tendo um diálogo com Deus, e Deus fala pra ela, você me decepciona, você me decepcionou, e imediatamente corta pros momentos dela com a Tisa. Então vai tendo toda essa construção semiótica, né? Não são cenas soltas aleatoriamente ali. Tem uma construção de algo que a gente chamaria de tempo lógico, acho, para Lacan. Não sei, eu vou jogar aqui pro ar. Quem for lacaniano e estiver ouvindo o podcast depois, fica à vontade para me corrigir, tá bom? Mas o Lacan ele faz essa diferenciação entre tempo lógico e tempo cronológico, e meio que o tempo lógico é essa parada de como a gente vivencia os fatos, e não como a gente vivencia os fatos na nossa fantasia e não na realidade, sabe? E tem essa revivescência, então, né, desse trauma que foi decepcionar a Alice, só que tem uma pegada que é muito interessante, porque o que a gente vai vendo na história da Len é uma história de uma menina que é abandonada por todo mundo. Ela é abandonada pela família, ela é abandonada pelos guardas, pelos policiais ali, ela é abandonada pelos colegas de escola, e quando ela decepciona a Alice abandona ela também. E qual que é a forma menos dolorosa que a gente vai ter então de compreender, não vou dizer de elaborar, tá, mas vou dizer de compreender isso que aconteceu? É inverter a ordem dos fatores. Não é culpar todo mundo por nos abandonar, mas é nos culpar por ter feito algo de errado que levou os outros a nos abandonar. E esse que é o grande drama, porque nesse sentimento de culpa e de angústia muito forte, da gente ser incapaz de apontar para o outro onde está o erro que ele está cometendo, de colocar no outro aquele sentimento, e eu vou colocar aqui negativo entre aspas, tá? Porque não existem sentimentos negativos, tá, galera? Sentimentos estão aqui para dizer coisas pra gente que a gente não tá conseguindo verbalizar. Então, ouçam os seus sentimentos, ok? Dito isso, da gente não conseguir colocar no outro sentimentos negativos, e então o jeito da gente lidar com eles é voltando eles pra nós mesmos. Seja porque, eu não posso odiar o meu pai porque ele é meu pai e ele foi um pai tão bom sempre. Eu não posso odiar a minha mãe porque ela é minha mãe e ela sempre foi uma mãe tão boa. Mas se eles fossem pais tão bons, eles teriam abandonado essa menina dentro de casa? Eles teriam largado ela pra ter sorte? Quer dizer, eles erram também. E no caso da Len, são erros grotescos, né, que vão acontecendo, de abandonos que ficam ali muito palpáveis. Só que o que resta pra essa menina é se culpar por isso tudo. É um pouco da sensação que vai me passando, sabe? Fazendo essa análise de todo o contexto até agora. E que no fim do dia nada foi culpa dela. Ela não escolheu nascer, ela não escolheu ser fruto de um experimento que tornou ela uma criança sensitiva, ela não escolheu ter as alucinações que ela tem, ela não escolheu ser excluída da escola. Por que ela tem que sofrer por conta disso tudo? Acho que tem escolhas que ela vai fazendo. Só que o problema é, como que a gente pode responsabilizar ela por essas escolhas de uma maneira saudável também, né? Porque é foda. A gente vai entrando na cabeça de uma adolescente desamparada, abandonada, que tem ali, enfim, mil questões. E que não dá pra começar a nomear tudo que se passa na cabeça, inclusive de um adolescente da vida real, né? Fora da Len. Coisa que eu achei que foi um detalhe cuidadoso do anime, a gente conversou sobre a questão da figura do alien, né, que aparece no último episódio e aí aparece na figura da Len nesse, né, e a gente comentou sobre essa questão da alienação, né, no sentido de se sentir alheio mesmo. Além, ela aparece no corpo do jogador, do torcedor do Portuguesa, nosso querido Etebilu. Jogador. No momento em que ela tá basicamente se despedindo da melhor amiga dela, né. É quase como se fosse uma figura de linguagem pra mostrar que ela tá quase completamente alheia àquilo tudo. A única pessoa que não tinha abandonado ela completamente era a Alice até o momento em que ela se sente traída pela Len. Então é meio que o último contato dela com o ciclo social e a gente não vê a cabeça do ET, mas a gente vê a cabeça da Len, sabe? Mas aquele mesmo ET que já tinha aparecido antes seria então, nessa leitura que eu vi, uma representação da própria Len, de como ela se via naquele momento, né? Naquele momento em que ela tava sozinha, naquele momento em que só o que tinha ao lado dela era a máquina, e que até mesmo os Knights, a Tachibana, tudo tinha abandonado ela, e ela retoma essa figura
de alienígena, de algo alheio, de algo externo, exterior, nesse momento em que basicamente o mundo tá de costas pra ela e ela tá de costas pro mundo também. E duas outras figuras que estão invertidas também nesse episódio são inclusive a própria figura da Tisa e do cara da balada também, porque como vocês comentaram antes, né, a gente no começo do anime tem uma visão da Tisa de só com as mensagens que a Milk citou, né, que chegavam para além. E aí nesse momento é que a gente pode conhecer verdadeiramente qual era o sofrimento da Tisa. Nesse momento só em que Além consegue se colocar no lugar dela. Eu não consigo entender muito bem qual seria o papel da inversão de figura do cara da boate, né? Porque na primeira cena que ele aparece, ele tá em sofrimento profundo. E nessa segunda cena, é ele quem tá em uma situação, entre aspas, de prazer, né? De tá levando além pra esse caminho. Mas a da Tisa eu acho muito interessante essa figura dela aparecer invertida agora, porque é isso, depois de percorrer o caminho que ela percorreu, de vestir os calçados que ela calçou, essa experiência da Wired agora ela é mais rica de determinações, por mais péssima que ela tenha sido, assim. Agora a gente consegue realmente enxergar o que a Tisa tava se passando ali. Eu acho curioso, inclusive, Fê, enfim, só remetendo ali a coisa toda da Len fazendo cosplay de torcedora portuguesa, remete também um pouco àquela cena da Len na Wired lá atrás, que começa a cair a cabeça dos bonecos e a cabeça da Len no corpo de outras pessoas, sabe? E fica muito essa sensação de que, tipo, é a cabeça da Len no corpo errado. E eu acho que a gente volta um pouco pra essa discussão da coisa do a mente sem corpo, o corpo sem órgãos. Corpo sem órgãos? No sentido de que, pô, o que se passa dentro da cabeça dela que o corpo não consegue dar conta? Porque algo que a gente vai pensando também, que eu vou pensando muito, eu acho que a gente pode usar Len como uma certa tradução para algumas espécies de neurodivergências, que são mais comuns, mais leves. A gente pode falar, por exemplo, um autismo de grau de suporte 1 ali, né, no espectro e tal, que é um autismo, vamos colocar ali, com manifestações menos severas, e que a pessoa consegue ter uma vida com mais qualidade, mas que muitas vezes é silenciado porque pelas estereotipias, pelas manifestações do transtorno serem mais leves, não serem aquelas coisas estereotipadas, as pessoas também apontam como mimimi, como frescura, como você tem que dar um jeito de lidar com isso sozinha, como preguiça, e isso vai causando todo um silenciamento, todo um desmentido do sofrimento dessas pessoas, todo um abandono que leva a um adoecimento mental. E a gente vê além com algumas características que a gente pode pensar, né? Uma menina que é muito retraída, uma menina que tem dificuldade de socialização, uma menina que tem dificuldade de olhar no olho, uma menina que no mundo externo tem muita dificuldade até para se adequar assim à forma de vestir de uma adolescente, à forma de se portar de uma adolescente, mas que na cabeça dela tá pensando coisas mil, né? Que na cabeça dela tá ali vivendo uma outra vida, sabe? E como que a gente consegue estabelecer esse diálogo entre mente e corpo se tem limitações ali que não permitem que isso flua de maneira adequada? E como que a gente pode esperar que as pessoas entendam isso também? Né? Se a gente não consegue dar voz pra isso, sabe? E imagina o sofrimento que isso causa. É o sentimento de ser um alienígena, sabe? É exatamente isso. Eu acho que o alien naquele episódio lá atrás é a metáfora exata de como a Len se sente, que nem o Fê falou, que culmina no ponto da Len se ver no corpo do alien. É uma cabeça adolescente no corpo alienígena. É isso. Eu também queria complementar nesse ponto, né? Pra minha leitura, além do que vocês já comentaram, né? Me chama a atenção a posição que se decidiu que ela ficasse, né? Nessa coisa de estar meio que na batente da porta, né? Não entrar completamente. É um contraste em relação, a meu ver, né? É um contraste em relação à última vez que estivemos no quarto da Arisu, que foi uma invasão praticamente pela Len do mal ali, né? Que já tava sobre a cama, lugar sagrado. Não fica sobre a minha cama não, sai fora, mulher. e de alguma forma ter todo inclusive ser um espaço em que ficou todo aquele drama da Len real com essa Len do mal, assim, né? Então, foi uma invasão de espaço. Se você for ler agora de uma forma assim, pensando
pra trás, é uma violência até ao espaço, né? E eu acredito, inclusive, que o quarto aqui tem uma espécie de semiótica, digamos assim, de ser o nosso espaço íntimo privativo ou ainda ser, tipo, o nosso espaço de mente, corpo e alma, sabe? É um espaço de intimidade mesmo, né? Sendo tipo uma metáfora que tivemos em episódios passados do quarto da Len, com aquela projeção lá do pai, da mãe, da máscara, da boneca, e ela tentando fabular coisas que ela estava absorvendo de informações sobre ela mesma e sobre a Wired, né? E aí o quarto da Alice acaba sendo também isso, a partir do momento que tem aquela edição de voz bem sutil que tem um eco, né, tanto da Alice quanto da Len, eu acho que faz a gente pensar que a gente tá em um plano diferente, não é o plano real, é o plano da Wired misturado com pensamento, assim, me deu essa impressão, sabe, que aquilo não tava acontecendo no plano real, tava acontecendo em outro plano, mas que simulava o espaço real. E voltando assim à posição que a Len tomou, além de assumir essa skin aí de torcedor portuguesa, né? E se sentiu um alienígena. Não era só um alienígena isso, né? Em relação... Ninguém nunca é um torcedor de português. esse elemento folclórico aí no mundo. Quem tem coragem de fazer isso, né? Só na Wired mesmo. Ele tava numa posição assim de não só ser alheio ao mundo real, mas eu acho que tava num espaço de alheio ao coração da Alice. Eu acho que ela não se sentia merecedora de estar na vida da Alice a partir do momento que teve essa situação de traição da confiança dela, né? E ficar naquela espreita que até se associa com a ideia de além ser bisbilhoteira, né? É como se ela estivesse pedindo permissão pra Alice, eu posso entrar, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não posso entrar e tal, sabe? Então fica nessa questão. Sim, aquela posiçãozinha, tipo, ela mesma enquanto vai falando parece que tá fechando a porta, né? Posso entrar, mas acho que não, né? Então vou ficar aqui mesmo, né? E é interessante que o jeito que ela fala nessa conversa, ela me dá a impressão que são as duas Lens ao mesmo tempo. É a Len da Wired, no jeito assertivo de falar e explicar o que tá acontecendo. Essa fala compartilha da doçura da Len mais introvertida, sabe? Porque está falando com a Alice de cara a cara. Aliás, eu não sei se a Len da Wired já falou com a Alice direto. Eu não tenho essa impressão. Mas eu achei muito interessante o que você falou, principalmente porque a Len, ela fala ali, né? Arranjei um jeito de quebrar a fronteira entre o mundo real e o Wired, e parece que isso também é uma maneira dela conseguir integrar essas duas personalidades, vamos colocar assim, né? Isso que ela é no mundo real e essa outra Len que ela é na Wired, sabe? Parece que ela dá um jeito de integrar isso. E é uma leitura interessante. É uma leitura interessante da coisa. E eu só queria finalizar essa parte. Assim, é tão difícil entender o que a Len tá falando, né? A Alice não sabe de nada desse contexto dela com relação à Wired, né? Que, sei lá, talvez assumir essa skin absurda e bizarra seja também um jeito de convencer a Alice, assim, mesmo que não consiga compreender tudo o que tá acontecendo, é tão absurdo, é tão surreal que alguma coisa ela percebe que algo de errado não está certo. Então eu vou assumir que alguma coisa que ela falou é verdade, sabe? E é isso que eu entendo dessa parte. E Nathan, e aí, você, o que tem pra falar? Hoje tu que estava mais quietinho. Cara, não, acho que... Primeiro eu queria só agradecer meu que por ter confiado na gente com uma questão sensível, né? A gente tá trazendo coisas sensíveis aqui, mas trazer é sempre muito delicado. Eu imagino quão doloroso deve ter sido lidar com isso. E eu não sei, enfim, eu acho que desculpa também ter, voltado você com esse anime que tem essas questões delicadas e tal, enfim. Não, imagina, eu não teria como saber, né? Eu não lembro de ter visto esse episódio, que eu acho que eu mencionei, né? Que eu tinha assistido há muito tempo atrás, mas foi tudo meio espaçado, não entendi o que tava rolando, então nem tinha memória de que isso poderia acontecer, senão talvez eu ficasse um pouquinho mais recatada em relação a fazer a participação, né? Mas só bateu aí a bad, mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. E eu tô olhando mais agora pro que vai ser da Len, né? Pro futuro, porque a gente tem meio que a morte física da Len, e a gente tem tido esse papo de que a morte ela é uma predestinação pra se tornar uma figura no Wired concreta, né? A Tissa tá falando de que tem Deus aqui e tudo mais.
por isso que ela, enfim, cometeu o ato que ela cometeu, mas a Len já tem uma entidade realizada ali, então a morte dessa Len física é quase que o passo final para que a Len do Wired se concretize integralmente na realidade. Tanto que na cena final que ela encontra com a Arisu, ela tá com a sombra cheia dos coisinhos vermelhos ali embaixo, né? Como se fosse enfim, a representação da Len da Ward escondida, assim, né? Tanto que eles vê, né? Dá um sorrisinho, porque o sorrisinho não é muito típico da Len e tudo mais. E, enfim, é muito estranho, é muito fora de personagem, assim. Eles fazem realmente ser meio esquisito quando ela sorri, né? Até meio... O desenho em si é esquisito. Então eu tô pensando assim, especialmente considerando que os próximos episódios chamam paisagem e ego, o último, né? Então essa construção de um ego final, assim, tipo, como que se concretiza? Qual que é o passo final? Qual que é o momento final da instrumentalização da Wired, né? Sabe? Da Len, assim. Porque, enfim... Lembrou muito o final de Ego Proxy, né? Essa questão toda do ego, o encontro lá com o Ego Proxy, com o Vincent, duas partes da mesma pessoa e... eu vejo muitas similaridades, assim. Não que o autor esteja reaproveitando descaradamente, mas eu acho que a forma de contar a história, ela se enriquece, né? Eu acho que aqui em Len a gente já vê alguns traços, assim, sabe? Vocês entenderam a linha do tempo da situação? Do que a Len queria fazer? Porque eu fiquei assim, tipo... Len, você percorreu as linhas do tempo, tipo, De Volta para o Futuro, Vingadores Ultimato, e aí você vai transitando em linhas do tempo diferentes, tem versões diferentes de você, da Alice, todo mundo? A ordem de como as coisas foram apresentadas, ela não é cronológica de maneira proposital. Eu acho, tá? Porque a gente começa esse flashback na boate, onde é talvez o maior trauma ali que vai dar início à jornada da Len, mas a gente acaba esse flashback no momento em que vai mostrar as memórias da relação da Len com a Alice, né? Então, ali na delegacia, do acalento, do carinho e etc. Então, me parece, assim, que esse flashback da Len é, tipo, ela relembrando tudo aquilo que foi ruim pra depois revisitar as memórias boas, sabe? Mas eu digo em relação ao que a Len fez ali, reprogramou a situação em relação a Alice e aí, o que foi? Porque a gente tinha tomado nota que ela fez o apagar geral, né? Todo mundo me esquece, eu não existi, né? Aí eu vou te dizer que só vendo o próximo episódio mesmo, porque que essa parte... Parece um programador, sabe, errando, daí, vou corrigir, pá, daí deu errado, não, vou corrigir de novo, pá. Porque eu achei esquisito que, assim, se todo mundo esqueceu da Len, por que a Alice não esqueceu da Len? Mas é que esse todo mundo esqueceu da Len, tipo... Também foi uma parada meio metafórica, zona demais, assim, sabe? No fim do último episódio. Também foi uma coisa que ficou meio confusa, meio esquisita. Tipo, é como se todo mundo tivesse esquecido, mas ela tá ali, tipo, no espaço da ausência, né? Porque você ia deixar a carteira, aquele espaço da carteira bem no centro vazia, sabe? Ficou meio... Tava aqui, mas não tava aqui. Porque eu acho que é uma forma, inclusive, de... Cara, como que eu posso dizer aqui? Deixa eu organizar os pensamentos um pouco. Mas... É uma forma, de novo, muito interessante de mostrar como a Len enxerga a situação, talvez, né, nesses momentos de quase morte dela, porque eu acho que dá pra puxar esse gancho, né, do episódio passado pra esse, como sendo uma grande manifestação desse momento da morte da Len. Como ela faz essa leitura de tá vendo como eu sou insignificante pros outros, tá vendo como eu não sou importante, tá vendo como os outros não se importam comigo, eles tanto não se importam que tem claramente um buraco aqui que eles não reparam em. Só que o buraco tá ali, a sala tá organizada em torno desse buraco. Só que nessa visão dela dos acontecimentos, por conta, lógico, de todo um histórico dela, é como se o buraco explicasse... o ressentimento, explicasse o não gostar dela, em vez do buraco demonstrar
que ela continua ali, de alguma maneira. Porque se ela só tivesse sido apagada, o buraco teria sido preenchido com outra coisa. O buraco não estaria ali, não estaria vazio, né? Não teria o espaço da carteira dela. Talvez tivesse uma outra menina sentada, talvez tivesse a outra Len sentada ali, né? Talvez a sala tivesse tomado uma outra organização. Mas não, a sala continuou organizada em volta do vazio que a Len deixa. Eu honestamente me sinto contemplado. Eu preciso ver agora como que a nova Len se reconstrói, né? A gente tá testemunhando, assim, uma personagem que perdeu tudo. Né? A gente está tão acostumado em ver uma trajetória tão protagonizada por um personagem. Eu já tinha comentado em outro episódio que eu nunca senti um senso de protagonismo na Len. Ela foi só um objeto para que a Wired, como personagem, tomasse seu lugar. É quase como se os vilões tivessem ganhado, sabe? É uma sensação de desolação muito forte. Mas né? eu acho que é isso, né, cara? É muito isso. Tipo, quando a gente chega nesse fim do anime, que claramente tá dizendo ali que isso tudo culminou no suicídio dessa menina, é claramente uma vitória dos demônios da cabeça dela, sabe? É claramente uma vitória desse mundo opressivo. Do Massamieri, desgrata. A galera não tava bem quando fez essa porra desse anime, né? Meu Deus, gente. Perguntar se os produtores estão bem, né? Queria deixar minha última contribuição pro episódio, que é lá atrás, quando a gente tava falando ainda sobre a questão dos pais serem uma simulação, da irmã ser uma simulação, da casa ser uma simulação, tudo ser uma simulação. Tava lembrando essa semana, ontem, na verdade, com o Nathan, daquele momento em que a gente fez o Kanshou do bilhão, né? Perguntando o que era um dos softwares que estava instalado no computador do pai da Len. E aí a descrição era programa de mapeamento do software Oyadi. E Oyadi é um jeito de você se referir a pai, né, em japonês. E aí, tipo, eu fiquei meio... será que tinha uma pistinha aqui o tempo inteiro? Mas é só curiosidade mesmo, que eu tava reouvindo o Kanshou essa semana e aí eu lembrei. Enfim, gente, eu queria deixar uma contribuição final aqui também, e só contextualizando, uns tempos atrás teve um congresso de psicologia comportamental que a minha namorada a Vitória foi, e em uma das palestras foi um workshop de como lidar com uma crise suicida. E acho que vale a pena mencionar aqui, e aí os meninos quiserem fazer um corte, depois deixar separado, depois acho que você pode transformar isso num postzinho e tal. Um protocolozinho muito fácil de se seguir, tá? E aí, provavelmente o pessoal, quem é da área deve conhecer, já deve ter ouvido falar. Podem me corrigir se eu errar em algum passo, mas que é muito fácil de se dizer, de se explicar para a pessoa, né, de se orientar, que consiste basicamente em um primeiro momento, quando você identifica os pensamentos que estão vindo, quando você identifica a angústia que está vindo, porque geralmente não vem só em formato de pensamentos, mas vem em formato de sensações no corpo também, né? Palpitação, aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, respiração mais acelerada. O primeiro passo é identificar esses sentimentos e esses sinais do corpo de que estão te dizendo que você vai entrar em crise e que possivelmente esses pensamentos suicidas vão vir. Identificou isso? A gente tem que conseguir construir uma lista, elencar maneiras de, em primeiro momento, se distrair desses pensamentos. Então, ouvir uma música, jogar um jogo, fazer alguma coisa que você goste e que te ajude a se distrair. Depois disso, fazer uma lista de pessoas para quem você pode ligar, com quem você pode conversar quando você estiver mal, não para pedir ajuda, mas para se distrair também, para conseguir manter os pensamentos afastados. Terceiro lugar, conseguir construir uma lista de pessoas para quem você pode pedir ajuda. E aí é importante também que essas pessoas saibam que estão nessa lista, ok? Então, se isso aqui estiver sendo útil para alguém, se alguém estiver construindo isso, enfim, ouvindo isso e pensando e planejando isso, pense nas pessoas que você vai colocar nessa lista, conversa com elas a respeito disso, porque também é importante que você possa confiar nas pessoas para se abrir a respeito do seu problema. Então não vai ser qualquer um, vão ser pessoas que você sabe que vão empatizar com você, que vão conseguir estar ali para te ouvir, para te ajudar e que vão arcar com essa responsabilidade também de te cuidar, certo? Então, fazer essa lista de pessoas para quem você pode ligar, pedir ajuda e dizer que você tá mal, explicitamente. Tudo isso para conseguir conter a crise, para que essas pessoas possam te acompanhar e para que, enfim, isso não tenha o final ruim que isso pode ter. Então fica aqui também esse apanhado, esse protocolinho de como lidar com crises. Você está ouvindo o Kanshou.
E agora, após absorver uma quantidade pornográfica de informações, eu quero ver quem está pronto para o Kanshou do Bilhão. É isso mesmo, na noite de hoje temos aqui então nossos convidados Miyuki e Ludi, competindo aí por pontos nessa competição que já está deveras desigual, mas chegando próximo do fim, que geralmente é quando as pessoas sabem que é quando a gente mais rouba. Dito isso então aí... Eita! Não que vocês precisem se preocupar hoje com isso, mas atenção, estamos no episódio 11, o anime tem 13 episódios. Exatamente. A gente segue então com o nosso placar de 36 pontos para Miyuki, que alavanca com 12 pontos a mais que o Ludi, com 24. E a gente começa com esse fudido. Ludi, escolhendo questão número 1, número 2, fácil, valendo 1 ponto. Número 1. Número 1, valendo 1 ponto, diz o seguinte: quantos travesseiros tem em cima do tapete da Alice? Letra A, 1. Letra B, 2. Ou letra C, 3. Puta que pariu, velho. Oxe, meu Deus, esse estudou. Já começamos bem. Sim. Eu não sei de mais nada nessa vida. A1, B2, C3. Tá, vamos de 1, A1. Eu gostei muito do... Pode ser 1, pode ser 2, porque a resposta correta é 3. Sim. Exatamente, letra C. Você não ganhou o pontinho de hoje. Muito que bom. Aí, ó, Arthur, pra você continuar me chamando de burro no Telegram, tá bom? Essa é pra você. Bora lá. Miyuki, questão fácil, número 2, 1 ponto. Quantas presilhas a amiga de Maria Chiquinha, da Alice, tem no cabelo? Alternativa A, 1, B, 2, C, 3. Nossa, ela aparece tantas vezes e eu não lembro, mas eu acho que é 2. 2, correta resposta. Mano. Eu tinha marcado errado aqui, o Nathan viu eu corrigir na última hora, mas Tá certo. tá certo, são 2. Eu Exato. olhei aqui, o 3? Não são era não. 3, eu não tô maluco. Exato. Vamos lá, Lud, questão média. Será que rola ou não rola? Número 3 ou número 4? Ah, cara, a essa altura do campeonato, tanto faz, eu me fuder de qualquer jeito. Número 3. Número 3 diz o seguinte, valendo 2 pontos. Qual é o modelo de Macintosh que foi referenciado neste episódio com o computador da Arisu? Letra A, foi um Macintosh 128K. Foi letra B, um iMac G3. Ou letra C, um iMac G5. iMac... Pesquisei, droga. Cara, o Macintosh eu acho que ele era antigão, aquele quadradão. Acho que não é esse. Eu acho que é o G3. Caralho, certa resposta, Ludovico. Porra, G3. Mano, era aquela estética colorida, transparente, que é uma das coisas mais legais, nossa, cara. Aqueles monitor transparente, azul que tinha, né? Nossa, velho. Estão tentando voltar com isso, eu entraria total. Controle né? de Nintendo 64 azul transparente. Miyuki, vamos lá. Sua questão média é a número 4, que diz o seguinte: a amiga da Alice segura uma almofada de frente pra câmera. Eu não entendi, na verdade, se era amiga, se era projeção, o que era, com quem ela tava falando. Mas o avatar que aparece na tela segura uma almofada de frente pra câmera. Quantas flores podemos ver na almofada? Alternativa A, 4, B, 5, C, 6. Nossa, não contei. Ai. Eu também não, quem contou foi o Nathan. Ô, desgraça. Vou chutar 5. 5 flores, que é a alternativa errada, infelizmente, Ah, aí para que pena. essa pergunta. Você não ganha os 2 pontos, está a apenas 11 de distância do Lud. Nossa! Tô muito mais que perto agora. sufoco! Mal posso respirar. É só tomar cloroquina, tá ok? É, mas se você ficar sem respirar por 10 segundos, você corre risco de morrer, aparentemente. Vocês sabiam disso? Como é que é? Se você chegar no hospital sem respirar por 10 segundos, já é risco de morte, aparentemente. Incrível. Flávio Bolsonaro tava, meu pai ficou 10 segundos sem respirar. Aí, tipo... Devia ter sido o João Sem Pimenta gravando um vídeo, tipo, prendendo a respiração com um timer, tá ligado? O ICL fazendo isso. Ô, Trump, solta meu pai, Trump, solta meu pai. Ai, Caralho, meu por que Deus. tu imitou o Lula encarnando o Eduardo Bolsonaro Por que não, cara? falando com o Trump? É que ele defende meu pai que ele isso fez. aí. Ah, A Trump. Natan, é tu que puxa aí.
Tá bom. Farou, morreu o cérebro, vamos lá. Lud, número 5, Ficou número 10 segundos 6. sem respirar. Eu tô sem oxigênio, entendeu? Número 5, número 6. Número 5, número 6. Número 6, vamos lá. Número 6 diz o seguinte: qual dessas foi um grande avanço do iMac G3 em relação aos seus predecessores? Letra A, interface USB. Letra B, leitores de disquete de 3,5 polegadas. Ou letra C, Wi-Fi. Interface USB, disquete, Wi-Fi. Leitor de disquete, velho. Sei lá. Errou! Letra A, interface USB é a novidade no modelo G3 do iMac. Vai Nossa, tomando. mano. Vai tomando. Tava, Gold inclusive, uso massivo de interface USB. Eram 2, cara. Era Nossa. bastante. Uau! Inclusive, acho que foi um dos primeiros mouses USB para computador de uso doméstico, assim. Então, era novidade mesmo. E outra novidade era a ausência de leitores de disquete de 3,5 polegadas. Caraca, ok. Faz sentido. Ó, Mil, você tem a sua chance agora, hein? Oh, darts. Vamos lá, então, Milk. Sua pergunta difícil da noite, valendo 3 pontos. Você tem a chance aí de pontuar 40 nesta noite. Vamos lá. Em que ano a Associação Portuguesa de Desportos, mais conhecida como Portuguesa, ganhou seu segundo título no Campeonato Paulista? Mano, vai se fuder. Alternativa Que A. pergunta é essa, cara? Só porque eu fiz a menção, cara. Vai se fuder. E além apareceu com o uniforme do Portuguesa É nesse verdade, episódio. é Então, verdade. assim, Exatamente. Demonstra o estado mental dela, né? Afundando mesmo. Alternativa A, 1936, alternativa B, 1962 ou alternativa C, 1974. Ai, eu vou pensar que esse negócio é antigo. Eu vou chutar 36, mas não sei. Caralho, conseguiu chutar certo, pô. Caralho, Nossa, não é mano. possível! Sério, como que tu faz isso? Yes! Eu também não sei. Houve tempos gloriosos nos anais da história, né? Agora Mil que está. Pô, literalmente, muito mais porque pontos aí à 36 foi um puta ano merda, né? Exato. Foi um Portuguesa Natal ganhou de merda Paulista aquele ano. enquanto Hindenburg tava sobrevoando o estádio em Berlim e o Hitler fazendo saudação nazista nas Olimpíadas. Jesus Oxe, Cristo. é isso. Que gostoso. Que ano horroroso. E neste clima gostoso terminamos aí a 11ª edição do Can Show do Bilhão, da 9ª temporada deste podcast que vos fala. O placar, 40 pontos para Milk, 26 pontos para Lud. Veremos aí como Lud poderá ou não sair dessa encurralada em que se encontra nos próximos 2 episódios do Can Show. Já descobriu a resposta do problema? Onde está Felipe, afinal? Eu não sei. O que você fez com ele? Infelizmente, essa não é a pergunta correta. E o que você quer dizer com isso? Por que não perguntar algo como: quem fez o Felipe? Deixa de enigmas uma vez. Que droga é essa? Olhe para si mesmo, seu imbecil. O que é a vida senão a manifestação de nossas consciências? O mundo material é mais maleável do que parece. E você sempre teve o poder de transformar tudo à sua volta. Assim como eu. Assim como eu usei a sua curiosidade incansável para me alimentar. E com esse poder, te manipular da maneira que eu sempre quis. Me libertar de dentro de você não foi um acidente. Foi simplesmente um plano mais fácil que eu executei. E você caiu como um pato. Você pode dizer que eu sou você, sou fruto do que há dentro de você ou qualquer coisa parecida. Mas a verdade é que esse mundo agora é meu para manipular. E trazer você aqui para dentro da rede É só um pequeno percalço que eu preciso passar. Não. Não pode ser. Quer dizer que eu fui usado? E que isso causou a destruição do mundo?
Você ainda me paga. E você vai seguir o Kanshou nas redes sociais em @KanshouPodcast. Dê uma moral para eles em apoia.se/KanshouPodcast. Porque além de participar do grupo secreto, você pode ganhar o sorteio da temporada. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Lane. Não importa em que rede, pois nós estaremos lá.